Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Anderson Bastos da Silva. Eu sou autor, junto com Dácia Giane Silva de Araújo, do artigo A Escola para Índio, uma análise da educação indígena potiguara da Paraíba sob a gestão do Estado Brasileiro Republicano. Nesse artigo a gente buscou como fonte principal os arquivos que estão disponíveis no site Museu do Índio. Esses arquivos eles são do SPI, que é do Serviço de Proteção ao Índio, e a gente buscou especificar principalmente os arquivos que estão falando sobre a Paraíba, que é do posto Nísia Brasileira. E a gente fez um comparativo, buscou entender um pouco a educação indígena naquela época e como é que é a educação indígena nos dias atuais, no pós-Constituição de 1988. Através da LDB, através das referenciais, através da BNCC. Então, dentro desse contexto, a gente buscou ter algumas conclusões que eu vou falar mais à frente. Então, vamos lá. Quando a gente vai estudar um pouco o SPI, é necessário a gente entender um pouco o contexto histórico, como o SPI foi fundado. Esse SPI ele foi fundado no início do século XX, especificamente em 1910, e ele foi até 1967, ou seja, já no início da ditadura. Então ele passou um longo período funcionando aqui no Brasil. E esse SPI ele tinha uma necessidade de formar mão de obra indígena, transformar esses indígenas em trabalhadores nacionais. Esse processo a gente chama de assimilação. O que é assimilação? É justamente você fazer com que uma pessoa deixe de ser essa pessoa, deixe de ter suas culturas, deixe de ter seus hábitos, deixe de ter sua singularidade e transforme ela em uma outra coisa, no caso, trabalhadores braçais, trabalhadores rurais, sem lembrar daquela identidade que se tinha antes. Então, o SPI ele tinha esse propósito de transformar esses indígenas em trabalhadores. E como é que era feito? Através da educação. A educação era essencial para isso. A educação ela buscava disciplinar esses indígenas e transformar em mão de obra. A educação aqui ela tinha um propósito moral. Então ela buscava moralizar os costumes, os hábitos, de tal forma que viesse esse processo de assimilação. Quando a gente vai abordar o SPI na Paraíba, a gente observa que existia um posto chamado Nísia Brasileira, que na verdade existia um outro chamado Posto São Francisco, mas a gente foca principalmente nesse Nísia Brasileira porque ele teve uma temporalidade muito maior, que foi entre 1929 a 1967. Esse posto ele ficou aqui na Paraíba, no território potiguara, e a gente nota, observando os arquivos, que existia uma carência de material didático e existia uma didática pelo exemplo. Olha que interessante. Observava-se que buscava introduzir pessoas não indígenas dentro da escola, alunos não indígenas dentro da escola, de tal forma que esses alunos, eles de alguma forma dessem um exemplo para esses indígenas serem igual a essas pessoas não indígenas. Então, essa educação, essa didática era muito presente dentro do SPI. Eles estudavam diversas disciplinas como aritmética, língua portuguesa, noções de ciências naturais, geografia, história do Brasil. E olha que interessante, eles estudavam também educação moral e cívica e educação higiênica, duas disciplinas de buscar mudar a conduta desses indígenas. Então isso era algo muito presente dentro do SPI. E uma coisa que era muito constante, que a gente nota na documentação, é a falta de professores e até mesmo de alunos em algumas escolas. Então, essa falta de professores é algo muito constante que continuou também no pós-Constituição. E olha que interessante, quando a gente vai falar sobre a educação indígena no pós-Constituição de 1988, observamos que eles não tinham mais a ideia de integração ou assimilação, ou seja, buscava reconhecer os indígenas como indígenas, através da sua cultura,
da sua singularidade, dos seus hábitos, dos seus atos religiosos. Então, buscava reconhecer essa diversidade e respeitá-la. Então, na Constituição está lá expresso a autodeterminação dos povos. O que é isso? Esses povos, eles podem existir, eles podem ser diferentes. O Estado brasileiro começa a reconhecer isso. E quando a gente vai abordar a educação, a primeira lei, a lei maior, a lei federal maior, foi construída no pós-constituição, foi a educação, foi a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais. Essa lei, ela, olha que interessante, ela permitiu a educação bilíngue, ou seja, o indígena agora ele pode falar a sua língua nativa dentro da escola, algo que não era tão interessante no SPI. Ele começou a valorizar, buscar valorizar a memória desses indígenas, buscou valorizar a identidade étnica desses indígenas. E esse tipo de educação só começou a ser efetivada em 1999, através do parecer número 3 do Conselho Nacional de Educação, que ditou algumas diretrizes estabelecendo o sistema estadual de educação, a política de execução dessas escolas, tá? A estruturação dessas escolas, a efetivação dessas escolas. O PNE de 2001, ele já prevê uma universalização da educação até a 4ª série. Por que até a 4ª série? Porque ainda não tinha ocorrido a mudança que modificou, aumentou mais um ano no ensino fundamental, tornando o ensino fundamental de 8 séries para o 9º ano. Esse PNL também buscou garantir equipamentos pedagógicos para esses indígenas, para essas escolas indígenas. Então, começou o Estado a ter uma preocupação ainda maior sobre essa educação indígena. Foi formado também em 1999 o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, que buscava auxiliar nos currículos, no direcionamento dos currículos. Por quê? Porque cada grupo indígena, eles têm uma especificidade. E aí esse referencial, ele buscava direcionar algumas coisas, para que as escolas ela tenham minimamente conteúdos adequados para a estruturação dessas escolas indígenas. E aí veio a Base Nacional Comum Curricular. Essa base, ela é um documento obrigatório que deve ser seguido em todo o território nacional. Porém, os indígenas, eles têm uma legislação própria. Eles têm algumas singularidades, por exemplo, a educação bilíngue. Eles têm a necessidade de valorização da memória, da identidade étnica. E isso não está tão claro na BNCC, que a BNCC ela buscou desenvolver uma base para todo o Brasil. Ela não transformou em modalidades, como a modalidade da EJA, a modalidade da educação indígena. Então, a educação indígena ela não segue necessariamente a BNCC, apesar de ser obrigatória, porque em lei ela tem uma especificidade. Agora, algumas coisas ainda continuam, igual ao SPI, por exemplo, a falta de estrutura escolar. Parte das escolas, grande parte das escolas não tem estrutura adequada. Falta água, luz, internet, saneamento básico. E também falta concurso para professores. E de preferência que sejam professores da própria comunidade indígena. Que é algo porque através disso eles têm uma identidade própria da comunidade e ele consegue desenvolver melhor esse trabalho. Parte considerável desses professores indígenas, eles trabalham como forma temporária, então eles não têm uma garantia, eles não são concursados. Bom, e como conclusão desse artigo, a gente observou que a Constituição ela trouxe diversos avanços,
muitos avanços, trouxe autonomia para os indígenas, mas ainda precisa de melhorias, como mais recurso financeiro, para desenvolver a educação de qualidade, educação de qualidade e equitativa, que isso está previsto na LDB. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Leiam um artigo, que aí vocês vão conseguir compreender melhor tudo isso que eu estou falando. E é isso. Tchau, tchau.